dia. Bom dia a você que nos acompanha em qualquer lugar pelo YouTube. Mas a gente quer proclamar que de fato foi a presença de Deus que nos trouxe aqui. Ergue os braços e ainda na moção desta música vamos proclamar: foi a tua presença, Senhor, que nos trouxe aqui. Cantemos. Foi a tua presença que nos trouxe aqui. Você que está em casa, cante também. Que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos, não desistiremos de te perseguir, até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé, não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar, nos fazer queimar de novo. E como em Pentecostes, ora no Espírito e deixa que o Espírito Santo ore através de nós. Deixa que esta pregação agora não seja o padre que ministre, mas seja o Espírito de Deus a nos conduzir. Ora lá 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 lá. Ira lá yara lá 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 yara lá yara lá yara lá yara lá lá lá. Oh lá lá lá, vem Espírito Santo, com o dom da sabedoria, com o dom da ciência, com o dom da piedade e todos os teus santos dons. Pois a tua presença nos trouxe aqui, Senhor, e nos curvamos diante de ti, porque é na certeza do teu Espírito que aqui estamos e queremos estar sempre. É com teu Espírito, Senhor, que abrimos nossos ouvidos e o nosso coração para ouvirmos e compreendermos tudo aquilo que tens para nós nesta manhã. Deixa que a suavidade deste canto vá te alcançando, vá aquietando o teu coração. Vai orando em línguas bem baixinho agora. Deixa que a suavidade do Espírito venha e prepare os teus ouvidos para que tu possas ouvir, para que nós possamos ouvir o que Deus tem a nos dizer. E vá se sentando e deixando-se conduzir por Deus. Amados, que bom estarmos aqui. E eu tenho certeza que este retiro está sendo um oásis na vida de todos nós, tanto dos servos da RCC, da Diocese de Penedo, quanto de quem nos acompanha em qualquer lugar do Brasil e do mundo pelo YouTube RCC Diocese de Penedo. Para mim é uma grande alegria estar aqui, voltar a Arapiraca, voltar à Diocese de Penedo, porque essa diocese é muito querida em todo o nosso estado no que diz respeito à renovação carismática católica. Sou padre Luiz Antônio da Arquidiocese de Maceió e estou como diretor espiritual da renovação na Arquidiocese e também estou como diretor espiritual nacional do Ministério Universidades Renovadas, bem como do Ministério para Seminaristas. Meus queridos, o tema que nos é proposto nesta manhã é uma das moções da RCC para
o carnaval. E é bonito na renovação, porque a renovação caminha na unidade. Ora, um dos frutos do Espírito Santo é unidade. E a cada ano a RCC para no seu Conselho Nacional para escutar Deus. E o Conselho faz a seguinte pergunta: que queres de nós, Senhor, ao longo deste ano? E o tema que a RCC nos convida a viver, Apocalipse 5:13b, àquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, louvor, honra, glória e poder. E o tema que a gente quer contemplar nesta manhã é também do livro do Apocalipse, sendo no capítulo 1. Abram aí Apocalipse no capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 5b. Aquele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados no seu sangue, glória e poder. Esse é o nosso tema. E com esse tema, a gente vai partilhar sobre o senhorio de Jesus. Mas eu quero que a gente leia aí o capítulo 1 do livro do Apocalipse, a partir do versículo 4, do 4 até o 8. Não vou dizer misericórdia nem amém, porque quem não encontrar o livro do Apocalipse está ruim, né? O livro do Apocalipse é o último livro da Sagrada Escritura. Pois bem, nos diz o seguinte: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, a vós graça e paz da parte daquele que é, que era e que vem, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Àquele que nos ama e que nos lavou de nossos pecados com seu sangue, e fez de nós uma realeza de sacerdotes para Deus, seu Pai, a ele pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, até mesmo os que o transpassaram. E todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e aquele que vem, o Todo-Poderoso. Palavra do Senhor. Meus amados irmãos, em primeiro lugar, convém dizer que não devemos ter medo do livro do Apocalipse. Surgiu uma falsa ideia de que o livro do Apocalipse é um livro que amedronta. De modo algum. Isso é verdade, de modo algum. Ora, o livro do Apocalipse é um chamado à conversão. Agora, evidentemente, a conversão passa por um processo de amadurecimento. O que é conversão? É mudar de vida, é mudar de direção. Ora, se eu estou nas trevas, eu farei um caminho até chegar na luz. Se eu estou no pecado,
eu farei um caminho até chegar na graça. E todo caminho exige de nós a prontidão frente à graça que se derrama. E essa prontidão, meus queridos, exige de nós, claro, uma atitude séria. Quem está pronto, quem está de prontidão, é porque quer viver algo sério. Quem aqui quer viver algo sério, diga amém. Não. Vocês tomaram café? Amém. Isso, o soldado tem que estar em ordem de batalha. Então, meus amados, o livro do Apocalipse é um chamado autêntico à conversão. Aí vejam, João, ao escrever o livro do Apocalipse, sobretudo as 7 comunidades primitivas, as 7 igrejas que nasceram do testemunho apostólico, convida essas comunidades a que proclamem que Deus é. Olha que interessante. Se a gente for analisar Deus com categorias humanas, com o nosso raciocínio, ou por intermédio da ciência, a gente poderia que Deus é aquele que era, que é e que vem. Ou seja, uma sequência linear sobre Deus. Mas em Deus não pode haver uma sequência, porque Deus é desde todo sempre. O credo niceno-constantinopolitano nos ensina isso. Deus de Deus, luz da luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Parece uma repetição de palavras, mas não é. Ora, porque Ele é Deus dele mesmo, porque desde todo sempre Ele já é. Esse é aqui é de fato o verbo ser. E a filosofia nos assegura: o que é não pode deixar de ser. Vejam, se a gente toma o primeiro livro da Sagrada Escritura, o livro do Gênesis, está lá que Deus criou o céu, Deus criou o mar, Deus criou tudo que existe, mas Deus também criou o homem à sua imagem e semelhança, e viu que tudo era muito bom. À tarde a gente vai tocar nesse aspecto do livro do Gênesis. E se Deus viu que tudo era muito bom, evidentemente a obra da criação é fruto da perfeição dele, porque Deus é aquele a quem damos o atributo de perfeito. Deus é perfeito em tudo que faz. Mas, meus queridos, repito, de Deus não se pode dizer aquele que era, que é e que vem. De Deus se fala, como assegura o autor sagrado São João, Ele é aquele que é. Ora, e se Deus é, se Deus está presente, de fato Ele existe. Deus não é uma ideia. Tire de sua cabeça a concepção de que Deus é uma ideia, senão vira ideologia. Ah, Deus é uma ideia, então vou procurá-lo tão somente nos livros de alguém que fale de Deus. Deus não é uma energia. Ah, eu estou sentindo Deus. E abro aqui um parêntese. Muitas vezes as pessoas vão aos nossos retiros e dizem: ah, que experiência encantadora, estou em êxtase, estou sentindo algo bom. Cuidado, cuidado. Deus não é sentimento. Padre, sim. Deus não é a ideia. Deus não é um sentimento. Deus apenas e sobretudo é. Pronto. Deus é. Quem é professor de língua portuguesa sabe disso. O verbo ser é um verbo que denota consistência, firmeza. Então, meus amados, olha a categoria que São João fala sobre esse mistério de Deus.
Ele é aquele que é, veja, está no centro, está no trono, mas também ele era, e já o era lá nos inícios, e se ele é hoje, ele também será nos tempos futuros. Olha que visão profética bonita. Ele é aquele que existe hoje. Deus está aqui com a gente hoje. Deus está aqui nesse ginásio. Deus está aí com você que está em casa, no trabalho, onde quer que você se encontre. Então vejam, ele existe. Ora, os primeiros padres da igreja, ou também os primeiros filósofos, sempre se questionaram: quem criou Deus? Se está lá no livro do Gênesis que ele criou tudo, mas quem criou esse Deus que a igreja no seu credo diz: Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro? Santo Tomás de Aquino vai dizer: Deus é causa incausada, ou seja, ninguém causou a origem de Deus. Olha lá no Antigo Testamento, quando por entre as nuvens, Deus fala com Moisés: eu sou aquele que sou. Que voz é essa? Deus, o Pai, se revelando, dizendo já que era aquele que é, porque a expressão eu sou aquele que sou é o mesmo que dizer ele é. E por que eu estou insistindo nisso? Para que a gente tenha a compreensão que se Deus agiu no início da humanidade, ele age hoje em minha vida. Ele age quando a gente se abre a contemplar a sua ação poderosa em nós. E é isso que a igreja nos convida, meus amados, a que a gente tenha uma experiência única, pessoal, apesar de comunitária, mas uma experiência única, pessoal e definitiva com Deus. Quem tem um encontro pessoal único e definitivo com Deus, muda de vida. Há um antes e há um depois. Há uma história certamente marcada por nuvens, por pecados, por destruições, decepções. Mas quando se coloca Deus no trono da vida, na centralidade do nosso viver, tudo passa a ser novo. A novidade de Deus, ela age quando a gente se decide por Ele. Repito, a novidade de Deus age em nós quando a gente se decide por Ele. Porque muitos dizem: parece que Deus só fala com fulano, parece que Deus só fala com aquele padre, parece que Deus só fala com aquela pessoa, com aquele meu coordenador de grupo, com aquele meu coordenador de ministério. Não, Deus fala e se revela a todos. O sol da justiça nasce para os justos e os injustos. Porém, nem todos abrem as portas do coração. Eu abro as portas do meu coração. Olha aí, vamos lá? Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Deus só entra em quem dá livre acesso. Padre, eu tenho buscado a Deus na igreja, eu tenho ido ao meu grupo de oração, mas eu não tenho tido a experiência de que Deus fala comigo. Amado, amada, talvez você esteja no trono e não esteja deixando Deus ocupar o trono. Quando a gente se envaidece, quando a gente se deixa levar pelas concepções humanas, quando a gente se deixa levar pelas categorias e atributos humanos, lamentavelmente a gente corre o risco de estar no centro. E cuidado,
Ninguém deve estar no centro de sua vida. E tem gente descrente que diz: eu sou o Senhor da minha vida, eu não acredito em Deus, eu não acredito em religião. Ora, meus queridos, a gente deve nadar contra uma correnteza. O mundo leva as pessoas à concorrência. O mundo leva as pessoas a estarem no centro, a serem competitivos e a massacrar os outros para estarem num determinado patamar. E o cristão não deve ser assim. Veja, eu comecei a minha reflexão dizendo: a renovação vive na unidade. Claro. Se a RCC não buscasse a unidade, seriam várias células, vários grupos de oração, mas sem a gênese, que é o espírito de unidade ou da unidade que faz acontecer tudo na igreja e também na renovação carismática. Eu louvo a Deus porque cada eleição na renovação é fruto da unidade. João Paulo está aqui, nos confirma como coordenador estadual, dando a nós essa dimensão da unidade. Emanuel aqui na RCC Penedo, salvo engano, uma mulher lá em Palmeira, né? E Eliane lá em Maceió. Então, tudo quando é feito na unidade, Deus ocupa o centro. E quando Deus ocupa o centro, a gente passa a perceber que Ele fala claramente conosco. Que Ele é. Que Ele existe. Ora, meus amados, esse tema sobre o senhorio de Jesus convida a igreja primitiva a colocar Deus no trono. E se a comunidade primitiva é convidada a colocar Deus no trono, é porque as 7 comunidades estavam em guerra. Vejam, se a gente lê a história das 7 primeiras comunidades, a gente vai perceber que todas elas estavam sofrendo. Mas por que estavam sofrendo? Porque o Império Romano estava no centro. Porque o homem estava no centro. Mas vejam, as comunidades são chamadas a colocar Deus no centro. E quando se coloca Deus no centro, Deus se revela. Olha lá, vamos olhar aí para o versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e que nos lavou de nossos pecados com seu sangue e fez de nós uma realeza de sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, as comunidades agora são convidadas a colocar Deus no centro. E quando se coloca Deus no centro da comunidade, no centro da vida de cada ser vivente, se percebe que Ele nos ama. É interessante a visão de São João, porque João fala muito do amor de Deus. Ou até porque João era chamado discípulo amado, é porque era o mais novo, é porque era o queridinho de Jesus? Não. Mas é porque o que mais se abria a escutar o Mestre. Amados, o Apocalipse nos mostra que Deus nos amou e derramou seu sangue. Quem era que estava ao pé da cruz na hora da dor? Quem? João e Maria. Cadê os demais discípulos? Eles receberam a promessa? Receberam. Deus se lhes revelou? Com certeza. Mas na hora da dor,
Só João estava do lado. A igreja primitiva, as 7 comunidades estão sofrendo. Por quê? Porque na hora da dor, Cristo não está no trono. Quando Cristo está no trono, mesmo que seja o trono da cruz, mesmo que seja o trono do martírio, tudo se faz novo. Pasmem, Padre, até no martírio há uma novidade de Deus. É claro, esses dias, meus amados, eu fiquei muito feliz, apesar de ser trágico e triste a realidade. Vocês sabem que na Rússia, na Ucrânia, a maioria dos cristãos são ortodoxos. E um dos patriarcas lá, salvo engano, o patriarca de Moscou, disse o seguinte: estamos aí numa iminência de guerra e não vamos desistir de ser cristãos, mesmo que nos cause o martírio. Nossa, quando eu li aquilo, eu fiquei maravilhado. Que palavra forte. Estamos numa iminência de guerra, mas não desistiremos de ser cristãos, mesmo que nos custe o martírio. Isso é amor. Isso é acreditar que Jesus não é uma ideia, que Jesus não é um sentimento. Um sentimento passa. Jesus é. Jesus existe. Vejam, na última ceia, quando Jesus institui o dom da Eucaristia, ele faz uso desse verbo. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Se deu a nós no amor e para o amor. E eu quero voltar a essa linguagem da cruz, porque foi na cruz que a igreja nasceu. Carismáticos, cuidado teologicamente para não pregarem errado. Porque às vezes tem gente que diz: a igreja nasceu no Pentecostes, ainda vem com uma balela, vamos cantar parabéns para a igreja no Pentecostes. Não é? A igreja não nasceu no Pentecostes. A igreja nasceu no alto da cruz, no coração aberto, chagado, ferido de Nosso Senhor. A missão da igreja, olha, preste atenção, a missão, o ato de pregar, o ato de evangelizar, nasce no Pentecostes. Mas a igreja é instituída na Eucaristia, no mistério da Sexta-feira Santa, no mistério da quinta para a sexta, da sexta para o sábado, que vem o domingo, no mistério da ressurreição. É aí que nasce a igreja. Por isso que a igreja, a partir de quarta-feira, nos convida a um longo período de 40 dias, todos os anos. Para quê? Para que a gente perceba que a centralidade da nossa fé pascal, que o nosso Deus é real, que o nosso Deus é vivo. Então, a igreja que nasce do lado aberto de Jesus na cruz, como diz São João no livro do Apocalipse, ele que nos amou, derramou o seu sangue para nos salvar. Ei, irmão, você que está em casa, você que está no trabalho, você que está aqui neste ginásio, nós já nos demos conta do quanto Deus nos ama. E se a gente parar e pensar o quanto Ele nos ama, a gente faz um processo de metanoia, de conversão. E conversão dói, viu? Não se iluda. Eu quero ser cristão, eu quero seguir Cristo, eu quero colocar Cristo no centro de minha vida, mas eu quero uma vida segundo os meus critérios e segundo o que eu penso. Desculpa, você não pode ser cristão assim. O cristão tem que ser radicado, quer dizer, fincado na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ser cristão no meio de quem crê, com quem crê, é muito fácil.
Como é bom para nós estar num carnaval assim, e rezar, e levantarmos os braços, e orarmos no Espírito, e deixarmos-nos conduzir por Deus. Agora, eu ser cristão lá, frente aos meus amigos que não creem, frente a uma sociedade que não acredita mais nos mistérios da fé, eis o grande desafio. Mas a gente deve viver esse processo de conversão, bebendo da graça que a igreja nos dá e proclamando: Ele é aquele que era e que vem, mas é no mundo que a gente o testemunha. O cristão deve estar no mundo e ser um luzeiro, ser uma luz que brilha frente às trevas. Cuidado, meus amados, com uma falsa conversão. Porque às vezes acontece isso. A pessoa tem uma experiência com Deus, aí diz: eu agora vou andar de mãos postas, eu agora vou ser o santinho, eu agora não vou sentir mais nada, ninguém me toca, não falo mais com ninguém, eu agora estou convertido. Cuidado, isso não é conversão. A conversão é você ter uma experiência real e estar no mundo, como diz Paulo, mas não ser do mundo. É estar, mas não ser. É quando você vai a uma experiência de retiro como essa. Talvez tenham pessoas aqui nos acompanhando pela primeira vez um retiro de carnaval, e você pode estar se dizendo: mas eu não sou digno de receber tanta graça. Deus não veio para os sadios, Deus veio para os pecadores. Agora, um pecador arrependido, contrito, e quando abre as portas do coração, como a gente cantou, quando dá livre acesso e Deus ocupa o centro, e Deus se torna o Senhor de sua vida, e quando esse camarada ou essa jovem volta para o mundo, para o seu ambiente de trabalho, para a sua casa, para a sua rodada de amigos, aí os outros param e dizem: nossa, como você está diferente. O que aconteceu? Aí, está vendo? O que é conversão? É isso. É sem falar, dar testemunho. É sem pregar, viver. Isso é conversão. Isso é deixar Jesus ser o centro. Meus amados, olha como João nos assegura no livro do Apocalipse. Ele mostra-nos que Deus nos amou, nos lavou de nossos pecados com seu sangue, e por isso a Ele devemos dar glória e poder. Ora, dois atributos, glória e poder, somente a Deus. Por quê? Porque Ele é aquele que é. Ele é o Rei. Depois a gente vai ver no Apocalipse 5 mais dois atributos: louvor, honra, glória e poder. Mas louvor, honra, glória e poder só são dados a Deus. A gente tem acompanhado nesses últimos domingos um jogo de antíteses na liturgia, um jogo de paradoxos. Recordam-se? Maldito o homem que confia no homem. Bendito o homem que confia em Deus. Não julgueis, não sereis julgados. Não condeneis, não sereis condenados. Perdoai sobretudo os vossos inimigos e sereis perdoados. E ontem, também mais uma antítese. Cisco, trave. E Jesus está na planície. Vejam, às vezes a gente se liga muito no discurso de Jesus no alto da montanha. Mateus é quem relata isso, o discurso das bem-aventuranças. Mas Jesus, nesses 3 últimos domingos, e é bonita a unidade da igreja, porque os evangelhos na liturgia são sequenciados. E a gente percebe que no discurso da planície, ele está lado a lado com os discípulos, mas os discípulos deixam ele ser o mestre. Ontem mesmo no evangelho nós ouvíamos: o discípulo não deve ser maior que o mestre.
Ora, Jesus está falando as antíteses para que a gente se converta antes de... Vamos recordar o evangelho de ontem. Antes de querer retirar o cisco no olho do teu irmão, retira primeiro a trave que está nos teus olhos. Isso é conversão. O discípulo não é maior que o Senhor. Então, meus amados, Cristo deve estar no centro. Que a gente faça uma pergunta nesta manhã. Eu estou deixando Ele ocupar o centro da minha vida? E como é que a gente sabe que Ele ocupa o centro de nossa vida? Quando a gente se entrega decididamente a Ele. Se você deixou tantas propostas para estar aqui neste carnaval, ou se você está nos acompanhando neste carnaval, você já está dando o primeiro passo para colocar Cristo na centralidade do teu ser. Agora, não tenha medo, porque o demônio vai te tentar. O demônio vai querer macular essa centralidade de Deus na tua vida. E sabe o que é que vai acontecer por primeiro, assim como aconteceu na comunidade primitiva, nas 7 igrejas que o livro do Apocalipse nos apresenta? Aprovação. Opa, padre, eu estou deixando Cristo ocupar o centro. Eu estou deixando Ele vir em meu socorro. E eu vou passar pelo sofrimento? Sim. E o cristão que não estiver disposto a sofrer, não pode ser chamado de cristão. Não que somos masoquistas. Eu gosto de sofrer. Quem é que gosta de sofrer, pelo amor de Deus? Mas o sofrimento com Cristo ganha um novo sentido. Quando Ele é aquele que é na minha vida, mesmo que eu sofra, mesmo que eu passe pelo vale da morte, como nos assegura o Salmo 22:3, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, e eles me dão a segurança. Volto a insistir, se a gente não contempla esse Deus que é, a gente corre o risco de dizer que é uma ideia ou um sentimento. A gente precisa ter a experiência pentecostal de Deus. E o que é a experiência pentecostal de Deus? É nada mais, nada menos do que se abrir à novidade dele em nós. E como é que a gente se abre a Deus ou dá livre acesso? Quando a gente olha o primeiro passo. E aí eu quero deixar 3 passos para que a gente conclua essa nossa reflexão. O primeiro passo para que a gente deixe Deus ocupar o trono de nossa vida, ocupar a centralidade do nosso ser, é nos reconhecermos pecadores. Porque quando a gente se reconhece pecador, a gente está dizendo, eu sou pequeno, Ele é grande. Eu sou humilde, Ele é altíssimo. Eu sou frágil, débil, Ele é poderoso. Aí Deus age. Primeiro passo para Deus ocupar o centro, repito, é nos reconhecermos pecadores. E às vezes tem gente que vem confessar com os padres, aí diz, né? Padre, eu não tenho pecado. A vontade de dizer, abençoada, você é pecador tanto quanto eu. Ora, os padres se confessam, os bispos de igual modo, o Papa se confessa. Somos humanos, somos marcados pelos limites humanos, mas quando nos abrimos à graça, como diz Santo Agostinho, a graça vem auxílio à natureza humana e a transforma. Olha que bonita a vida de Agostinho, para a gente entender que devemos nos reconhecer pequenos e pecadores, que devemos, e aproveita o tempo de procurar um sacerdote para uma boa confissão e fazer os exercícios quaresmais
para celebrar a vida nova da Páscoa? Por que é que a renovação carismática, desde há muito tempo não, desde os seus inícios, porque o evento de Duquesne aconteceu também no mês de fevereiro, tipo algo que acontece aqui no Brasil, no período de carnaval. Por que é que a RCC nos convida no carnaval a procurarmos dar a Deus a centralidade da nossa vida, a deixar que Ele ocupe o centro de nossa vida? Porque quando termina o carnaval se entra na quaresma. E se a igreja está nos preparando para entrarmos na quaresma, eu vou entrar com o desejo de conversão. E como é que se dá início à quaresma? Lembra-te de que és pó e ao pó haverás de voltar. Ou seja, lembra-te que tu és um pecador. Pecador agora é tempo de pesar, de horror, de dizer não ao pecado, de dizer não àquilo que me afasta de Deus. Aí Agostinho procurava Deus nos livros, não encontrava. Procurava Deus nos diálogos com seus contemporâneos, com seus amigos, não encontrava. O que era que fazia Santa Mônica? Rezava. Olha a perseverança daquela mulher na oração. Onde Agostinho encontrou Deus? No interior do seu coração. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, eis que estavas dentro e eu estava fora. Sabe onde é que Deus está nesta manhã? No interior do teu coração. Eu queria dizer isso olhando nos olhos de cada um de vocês. Sabe onde é que Deus está? No interior do seu coração, meu amado. Deus está aqui. Põe a mão no coração e diga: Deus está no interior do meu coração. Quando Agostinho percebeu isso, ele que era tão pecador, ele que não acreditava, aí ele percebeu que de fato Deus é, que de fato Deus existe. Talvez com tanto tempo de renovação, talvez com tanto tempo de igreja, tu ainda não tinhas percebido que Ele está no teu coração. Mas padre, eu sou tão pecador, mas padre, eu sou tão falho. Você não é batizado? Você recebeu o Espírito Santo, dom de Deus, em comunhão com o Pai e o Filho? Fostes batizados, Mateus capítulo 28, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então você é templo vivo do Espírito de Deus. Talvez o pecado tenha maculado, maquiado, colocado uma capa na sua vida, mas você tem Deus. E eu quero que você sinta ao longo desta segunda-feira e durante todo esse retiro, esta certeza de fé. Não é um sentimento qualquer, é uma certeza de fé. Que no nosso interior tem Deus. Que Ele está em nosso coração. Então, o primeiro passo, reconhecer-se pecador. Segundo passo, se colocar no caminho da conversão. Ou seja, numa só palavra, metanoia. E o que é metanoia? O que é se colocar no caminho da conversão? É subir todos os dias um degrau. Ora, converter-se é subir um degrau, 2, 3. Tem dias que a pessoa cai, os 3 subiu, caiu, está lá embaixo. Lembra-te, em cada escada há sempre um corrimão. E a escada geralmente está apontando para onde? Para o céu. Lá é a nossa meta. Então, não deixe de subir todos os dias um degrau. E a gente sobe de que forma? Se lançando nesse corrimão que é a misericórdia de Deus. Pecador, agora é tempo de pesar e de horror. Lembra-te que és pó e ao pó haverás de voltar. Mas tu és templo sagrado do Espírito. Como é que começa a quaresma? Com a celebração das cinzas. Do eu sou pó, e ao pó haverei de voltar.
Quando é que a quaresma termina? Na manhã da quinta-feira santa. Para ser coroada com o mistério grandioso de nossa fé. O grande mistério, a centralidade da nossa fé. Ele passa pela cruz, mas não permanece na cruz. Ele é aquele que é, que era e que vem. Ele está vivo e ressuscitado. Então, todos os dias suba um degrau. Todos os dias busca olhar para o céu, de onde vem o teu socorro. Como nos assegura o salmista, de onde é que virá o meu socorro? O teu socorro vem do Senhor Deus que fez o céu e fez a terra. Só dele. Não coloque tua segurança nas pessoas. Coloque a sua segurança em Deus. Pessoas passam. Ah, padre, mas aquela pessoa é tão importante na minha vida. Às vezes a esposa diz isso sobre o marido diz sobre a esposa, os filhos dizem isso sobre os pais. Claro, as pessoas são referências. As pessoas devemos amá-las, mas a nossa segurança, o nosso socorro só está numa única pessoa, em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque as pessoas também são pó, elas passam. E por último, meus amados, se o primeiro passo é se reconhecer pequeno, depois metanoia, conversão, o último passo para proclamarmos o senhorio de Jesus em nossa vida é a oração. Orai constantemente, sem cessar. O cristão que reza é um cristão que está firme. Mas ele está firme porque é o Senhor a sua força. E Paulo nos diz muito bem isso. E olha o que é que Paulo diz. Ele é aquele que eu tudo posso, pois é aquele que me fortalece. Tudo posso. Por que que Paulo usa essa expressão, tudo posso? Ele podia dizer, algumas coisas eu posso nele. Não, é na totalidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, nele, em Jesus Cristo. Então, meus amados, a gente deve rezar sempre. O grupo de oração é a desculpa que Deus tem para nos salvar. Um grupo de oração numa paróquia é para nos dizer, orai sem cessar, povo de Deus. A pastoral ou as pastorais, os movimentos outros que existem numa paróquia, é para nos dizer a todos, orai sem cessar. E a igreja é bonita por isso, a diversidade de carismas, mas um só é o Espírito, que age por meio de todos e congrega a todos. Então, meus queridos, vamos dar a Deus a centralidade da nossa vida. E vamos nos reconhecer pecadores, buscar a conversão todos os dias, subir cada dia um degrau, e depois de subirmos um dia, contemplaremos a Ele face a face no céu. Aí ouviremos como Jesus nos assegura, vinde benditos do meu Pai. A Deus o Pai ninguém nunca viu, mas a Jesus aquele que é sim. E Jesus nos assegura, eu e o Pai somos um, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, busquemos isso. Somos pecadores, queremos conversão, e estamos orando sempre, todos os dias, para que a gente um dia contemple a Deus face a face no céu. Enquanto o céu não chega, que já no agora da minha vida, eu possa dizer, Senhor, Tu és aquele que é, que era e que vem. Vamos ficar de pé e vamos rezar isso agora. E a gente vai rezar com essa música, eu abro as portas do meu coração. Porque, meus amados, se Deus não é uma ideia, se Deus não é um sentimento, Ele é uma pessoa. Em Jesus contemplamos a proximidade de Deus.
Deus veio ao mundo para nos salvar. Está lá no prólogo do Evangelho de São João. João no capítulo 1. No princípio era o Verbo estava em Deus, o Verbo era Deus, mas o Verbo se fez carne e veio habitar no nosso meio. Então, agora fecha teus olhos, não se preocupe com quem está do teu lado. Se você está no trabalho e pode rezar agora, para um pouquinho e reze. Se você está em casa, de igual forma, abre teus braços agora, porque a atitude de abrir os braços, estar com os braços voltados para o alto, é como nos assegura a palavra, é do alto que vem o nosso socorro. E agora Deus quer nos socorrer, Deus quer e está batendo a porta do nosso coração para cear conosco. Ele mesmo nos diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados. E quando eu rezava por essa pregação, por esse retiro, Deus trazia ao meu coração muitas pessoas que estão cansadas, muitas pessoas que ao longo desta pandemia se perderam pelo caminho, muitas pessoas que perderam o entusiasmo da fé, que perderam a intimidade com nosso Senhor pela oração. E eu te convido, meu irmão e minha irmã, aqui agora, você com suas palavras vá pedindo esse socorro de Deus, e pedindo não no imperativo, mas dizendo: Senhor, se queres, tu podes me curar. Se queres, tu podes fazer-me ressurgir das cinzas. Se queres, tu podes me levantar. Por isso, Senhor, visita o nosso coração nesta manhã, pois mesmo com as fraquezas, mesmo com as dúvidas, mesmo com as incertezas, queremos proclamar que Tu é aquele que é em nossa vida. Ó Deus, Tu sabes, Senhor, quantos têm passado por cruzes, quantos têm passado por sofrimentos, quantos, Senhor, têm passado por duras provas, ao ponto de dizer que não mais aguentaria. Mas se está aqui ou nos acompanhando, esta é a certeza, foi a Tua presença que nos trouxe aqui, e por isso queremos Te dar livre acesso. Queremos abrir, escancarar as portas do nosso coração, para que Tu entres, Senhor, para que Tu faças morada, e para que sejamos um contigo. Cante com fé. Abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. livre acesso. Pegue teus braços lá no alto, com muita fé, e cante. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas. Eu abro as portas do meu coração, te dou Livre acesso. livre acesso. Canta, Penedo, canta, Arapiraca, com muita fé, pois com teu braço forte. Pois com teu braço forte Realiza realizas prodígios. pois com teu braço forte, Senhor. Pois com teu braço forte, Senhor, Me ergues do chão, me ergues do chão. pois com teu braço forte Pois com teu braço forte realiza realizas prodígios.
Na unção desta canção em que cantamos, Senhor, eu te dou livre acesso. Com teu braço forte, Senhor, tu nos ergue do chão. Vá se entregando, meu querido, minha querida. Deixe que o Espírito Santo, Espírito do Senhor, te erga. Você que está caído, você que está na lama, você que está no pecado, deixa que o Senhor agora quer te erguer. Dê livre acesso, renda-se, entregue-se ao Senhor. Vá orando no Espírito. Deixe que o Espírito Santo vai conduzindo a oração. Vá apenas se entregando. Vá proclamando com as tuas palavras, dizendo: Senhor, tu és o meu socorro, tu és a minha fortaleza, tu és o meu Deus que me levanta, tu és aquele que me ergue do chão. Ora la 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 ya, ora yara la yara la 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 ya la ya la ye, ira la ya la 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 ya la ya la ya la ye. Ora, a igreja, se entrega ao Senhor. Ele é aquele que está nos dando o novo Pentecostes nesta manhã, e em comunhão com toda a RCC queremos proclamar-te, Senhor, que tu és o Senhor, que tu estás no trono, que tu estás no centro. A ti toda honra, glória, louvor e poder, ó Deus bendito. Vai orando no Espírito. Nosso Senhor, traz ao meu coração pessoas aqui que não estavam se sentindo dignas, mas enquanto o Senhor nos fazia dizer que Ele veio não para os sadios, mas sim para os doentes, e você dizia: Senhor, estou aqui com as minhas enfermidades, e eu quero te dizer a você que está enfermo, seja de que ordem for, ou psicologicamente, ou fisicamente, ou até enfermo espiritualmente, o Senhor está te erguendo do chão. Você que não estava se considerando digno, digna de estar aqui, Ele está no teu coração. Obrigado, Senhor, porque sem merecermos de modo algum, sem merecimento algum de nossa parte, tu estás no interior do nosso coração. Queremos retirar, Senhor, nesta oração toda a impureza, toda proximidade com o pecado, toda inclinação maldosa que caia por terra agora, Senhor, no teu nome. Que no nosso coração haja paz, haja serenidade, haja conformidade com a tua palavra, com o teu Espírito. O Senhor traz ao meu coração muitos servos cansados, servos não só que estão aqui, mas muitos que estão em casa e que estão cansados, e você até queria desistir do teu grupo de oração. Você até fez a seguinte pergunta: por que é que o meu grupo de oração não está atraindo mais as pessoas? Por que é que o meu grupo de oração não está mais tendo a evangelização e a eficácia da evangelização? E nosso Senhor traz ao meu coração que é porque você estava fraco, você estava fraca na fé, e Ele te trouxe a este retiro para reanimar-te, para reavivar o dom dele que está em ti. Obrigado, Senhor, porque tu estás dando força. A palavra é essa: o Senhor está dando força
a muitos servos da RCC. E a promessa é além diocese de Penedo. A promessa é para Alagoas. Eu vejo agora todo o estado de Alagoas sendo fortalecido pelo dom do Espírito Santo. De cada lugar desse estado, dos 4 cantos deste estado, Deus está erguendo servos que estavam fracos, que estavam caídos, que não viam a eficácia da evangelização no seu grupo de oração. Mas após esse retiro e as demais experiências de retiro, voltarão para suas paróquias e junto aos seus párocos e junto ao seu bispo e em comunhão com ele, viverão um novo Pentecostes e a grande certeza de que Deus é. Obrigado, Senhor. Glórias sejam dadas a Ti. Muito obrigado, Senhor Jesus. Pois com Teu braço forte, canta. Pois com Teu braço forte realiza as prodígios. Pois com Teu braço forte, Senhor, Pois com Teu braço me ergues do chão. Canta Arapiraca, canta Diocese de Penedo. me ergues do chão. Pois com Teu braço forte Pois com Teu braço forte realiza as prodígios. pois com Teu braço forte, Senhor, Pois com Teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. me ergues do chão. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.